Eu gostava de iniciar já então esta live. A partir de agora, a Carolina já sabe as gravações. Boa noite a todos, espero que se encontrem todos bem. Gostaria de vos saudar e, em especial, ao nosso estimadíssimo convidado desta vez, que para mim foi um orgulho que tenha aceito este convite, que é o Carlos Figueiredo e que é o diretor comercial das redes externas da Caixa Geral de Depósitos. Hum, Eu conheço o Carlos já dá muito tempo, mas confesso-vos que em conversas com o Miguel Oliveira, que foi o convidado precisamente do mês passado, o Miguel dizia: não há ninguém que consiga falar melhor deste tema do que o Carlos. Poderiam haver aqui mais uma ou duas pessoas que eu também gostava muito que se juntassem, e que então isso então seria uma noite de glória, porque eram três pessoas muito respeitadas e para falar sobre este tema então não havia melhor, mas pronto, não era possível conciliar aqui um calendário para todos. O Carlos gentilmente aceitou este convite e por isso então eu apresento-vos a todos o Carlos Figueiredo, que vem então falar-nos tudo o que sabe aqui sobre este tema, que é como é que os bancos estão a analisar o crédito de habitação neste novo ciclo, nesta nova fase, que aqui é este ano, portanto, ao longo deste ano. Eu vou apenas silenciar as outras pessoas todas para que não haja aquele barulho de fundo. Hum, Exato. Mas, portanto, o que eu quero e o que vocês querem, acredito eu, para ouvir com a máxima qualidade possível, é o Carlos Figueiredo. Ó Carlos, desde já, seja bem-vindo. Muito Muito obrigado. obrigado, em meu nome pessoal e deles todos, de certeza, por teres aceito este convite. E eu acredito que este seja um momento verdadeiramente maravilhoso e de grande riqueza para todas estas pessoas, não só as que estão aqui em direto connosco, neste momento já são 84, mas sim aquelas que depois, como eu já tinha dito, vão ouvir no YouTube e no Spotify, no formato de podcast. Como sabem, é o podcast Imobiliário de Corpo e Alma. E no YouTube podem ir ao meu canal Vitor Neves, que tem lá o convidado de todos os meses, desde que iniciamos este romance. Carlos, muito obrigado. Eh, Vítor, eu é que agradeço o convite e se me permites só, antes de entrarmos aqui na matéria, para além de agradecer o convite, dizer que, enfim, todas essas palavras elogiosas quanto àquilo que é a minha capacidade oratória, etc., eu acho que é mais mito do que outra coisa, para ser sincero, e simpatia por parte também do Miguel. Estes temas são temas que, enfim, são muito relevantes, são muito importantes, mas também são às vezes um bocadinho chatos. E, portanto, eu vou tentar dizer aquilo que é a minha opinião sobre estas questões, tentar fugir um bocadinho àquilo que é o banquês, que muitas vezes, mas enfim, vamos lá sempre bater numa ou noutra questão, não há volta a dar. Dizer também que aquilo que eu vou dizer, na maior parte dos casos, é a minha opinião pessoal, não tem necessariamente que representar aquilo que é a visão da Caixa, digamos assim, sendo certo que, obviamente, que eu, trabalhando na Caixa e representando a Caixa, há de haver aqui um alinhamento, como é normal, mas em algumas coisas eu vou tentar dar a minha opinião pessoal sobre a forma como eu vejo isto e como penso isto, e que, como eu dizia, não tem que necessariamente coincidir com a Caixa. Quanto ao horário, enfim, eu espero que isto não vá fazer parar a digestão a ninguém, porque a sonolência vai ser garantida e, portanto, era só, era só isso que eu Não queria vai, não. para Eles já estão começarmos. habituados. Eles já estão habituados, ó Carlos. Isto acontece uma vez por mês. Eh, Ok. e as pessoas já estão habituadas em que uma vez por mês têm aqui um serão. Eh, eu vou ser muito honesto. Eu tenho aquele programa formativo, toda a gente sabe, que além de ter cursos isolados todos os meses, também temos uma academia que tem aqui um conjunto de pessoas, são cerca de 110 pessoas neste momento, que estão comigo num programa do ano inteiro, em que fazem todos os cursos, tudo isso. Eu até expliquei isso por telefone. E o que Uhum, acontece é que esse programa são programas em que as pessoas pagaram, digamos assim, para aprender. Paralelamente a isto, nós temos um conjunto de ações gratuitas, em que esta se insere. Portanto, isto não tem rigorosamente qualquer custo, é totalmente gratuito para todas as pessoas, porque com estas ações o que nós pretendemos é ir cultivando uma forma de estar mais culta, mais consciente, mais profissional no imobiliário. E, portanto, nestas lives nem sou eu que falo. uhum. Convido sempre pessoas das várias especialidades, porque isto é cultura.
sobre o imobiliário. Exatamente, exatamente. Não, e eu quando dizia isto, que não representa, é só porque formalmente não representa, e portanto, mas seja como for, não há aqui tema nenhum quanto a isso, e portanto, também não Claro, vou aqui dizer nada que não seja o que eu penso e certo, aquilo certo. que o mercado hoje também determina, e portanto é só um bocadinho partilhar aquilo que é a nossa visão sobre estes temas, que acho que faz todo o Sim. sentido. Eu E tenho costumo muito dizer gosto. que, sim, obrigado uma vez mais. Isto é como se fosse uma conversa de café. É como se Isso, nós estivéssemos sentados numa esplanada, cada um a dar as suas opiniões. Só que desta vez estamos numa mesa grande em que temos, aqui eu já não sei, 95 pessoas. É uma mesa de 95 pessoas, tipo, estamos num batizado a conversar exato. sobre como é que os bancos hoje em dia se posicionam, e isto é um tema de muito interesse para os profissionais, da mediação imobiliária. Eu partia desde já, porque Vamos a isso. já são quase 15 minutos além. Eu tenho aqui mais ou menos o encadeamento, o que é que eu gostaria de perguntar, na expectativa de que este seja o interesse de todos os nossos ouvintes, digamos assim, toda esta plateia. E para começar, eu gostava de perguntar, Carlos, eh, quando um banco hoje olha para um processo de crédito de habitação, o que é que realmente mudou em relação ao passado? Ou seja, quando nós falávamos, tipo, de há 3 ou 4 anos atrás, 2024, 2023, 2022, o que é que está diferente na cabeça do banco? Como é que o banco encara o crédito de habitação para este novo ano? Sim. Exatamente, é uma boa questão. Podemos começar já por aí, porque de facto nos últimos anos algumas coisas se alteraram e isso é evidente. Uh, se na substância, no essencial, aquilo que é um processo de crédito à habitação continua a evoluir e não tem assim alterações tão significativas, há depois alguns pormenores que, sobretudo a partir de 2022, nos vieram se calhar recordar coisas que estávamos um bocadinho esquecidas. Se calhar vale a pena fazermos um bocadinho, olhar um bocadinho para trás Ok, e pensar que aquilo que aconteceu em 2022 foi uma subida das taxas de juro e que nós não nos lembrávamos desde pelo menos 2008, 2009 de uma situação que se assemelhasse, digamos assim. Embora se assemelhasse, ela tinha aqui algumas diferenças significativas para 2008, 2009. Algumas das pessoas que estarão hoje aqui, se calhar ainda não estavam no imobiliário nessa altura, outras já estariam com certeza, e recordam-se que aquilo que foi a subida das taxas de juros a partir de 2008, 2009 resultou muito de problemas no próprio sistema financeiro. Mais tarde viemos a perceber que até bancos faliram, como nós nos lembramos, e em Portugal tivemos também algumas situações de intervenções na generalidade dos bancos, na própria Caixa também. Portanto, havia aqui um tema dentro do sistema financeiro. Em 2022, não foi isso que aconteceu. Ou seja, em 2022, a subida das taxas de juros nada teve a ver com o sistema financeiro. Os bancos hoje estão muito capitalizados, a Caixa em particular, com os resultados dos últimos anos, mas todos eles estão muito capitalizados. Como se recordam, a subida das taxas de juros resultou da utilização dessa questão, das taxas de juros, como uma ferramenta de política monetária. Ou seja, o Banco Central Europeu o que é que viu? Ou começou a olhar e ver uma inflação de 7, 8 e 9% e era preciso trazer essa inflação para os valores que temos hoje, para os 2%. A única forma que tinha de intervir no mercado era subir as taxas de juros e a partir daí fazer com que, reduzindo o poder de compra das pessoas, reduzindo o dinheiro no bolso das pessoas, digamos assim, as pessoas consumissem menos e com essa diminuição do consumo a inflação viesse para os 2%. E, portanto, foi isso que aconteceu. Esta foi a primeira diferença em relação a 2008, 2009. A segunda diferença, e essa sim fez, teve um impacto muito significativo, foi a rapidez com que isto aconteceu. Nós também já não nos lembramos, mas em 2008, 2009 a subida foi muito mais gradual do que o que foi agora a partir de 2022. A prova é que nós ainda não fez 4 anos e já estivemos no pico e agora já estamos cá em baixo outra vez e com as taxas de juros estabilizadas. Isto fez de facto que os bancos começassem a olhar para aquilo que era o crédito à habitação e para o processo de decisão do crédito à habitação de uma forma um bocadinho diferente, porque é muito relevante um cliente avaliar a capacidade de um cliente no momento em que está a comprar a casa, mas tornou-se muito relevante perceber se essa avaliação, a avaliação que é feita, tem capacidade de acomodar aquilo que são oscilações mais ou menos abruptas no mercado, como aquelas que aconteceram em 2022. Portanto, aquilo que hoje é diferente, passados estes quase 4 anos, que ainda não passaram sobre esta subida das taxas de juro,
é que os bancos passaram a avaliar essencialmente aquilo que era a previsibilidade financeira das pessoas a longo prazo. No fundo, permitir que essas pessoas, que cada uma das pessoas pudesse sobreviver a estes fenómenos que de vez em quando acontecem e que são imprevisíveis, porque, conforme eu tinha dito há pouco, nada tinha a ver com o sistema financeiro, ou seja, não houve uma pandemia, a pandemia cortou os ciclos de produção e distribuição, os produtos escassearam, a inflação disparou. Pronto. Portanto, nada disto tem a ver com o sistema financeiro e, portanto, é algo que se pode repetir por outro fenómeno qualquer. E, portanto, hoje olhamos não apenas para aquilo que é a capacidade naquele momento, e isto é relevante, já falaremos mais à frente sobre o tema, para o acesso a certos segmentos ao crédito à habitação, mas muito por esta previsibilidade que possa ou não existir e, sobretudo, pela resiliência que os clientes possam ou não ter para conseguir acomodar fenómenos destes. E a verdade, já agora, só mais um pequeno à parte sobre isto, a verdade é que há uma outra diferença fundamental, não nas causas, mas agora nas consequências. Nós passámos por este período e ninguém fala em cumprimento. Já reparaste? Ninguém Verdade. fala em cumprimento. Como vocês se lembram, 2008, 2009 começou a existir incumprimento ao ponto, 2011, 2012, os bancos terem as carteiras cheias de ativos que retomaram dos seus clientes. Não se fala em cumprimento. Ele existe, mas é completamente residual. E isso tem muito a ver com, não só as medidas macroprudenciais que aconteceram em 2018, que nós tão mal delas dissemos, todos, quem está no imobiliário e quem está na banca, achando que íamos fazer muito menos crédito quando passámos a ter que impactar a taxa de esforço em mais 3%, ou quando os clientes passaram a ter que ter 10% de capitais próprios, a verdade é que esse ajustamento que fizemos na forma como decidimos o crédito e depois esta avaliação mais previsional e mais à capacidade de resiliência e resistência a este tipo de fenómenos que é feito aos clientes, faz com que hoje estejamos todos aqui, depois de um ano 2025, que eu acho que ninguém pode dizer que correu mal a ninguém, Não correu mal a ninguém, não a é? ninguém, nem na mediação, nem na banca. Ninguém pode Isso. dizer que correu mal. E se correu mal a alguém, se calhar essa pessoa tem que olhar para si e ver o que é que tem que fazer A de ver forma o que diferente. é que fez menos bem. Exato, e ver o que é que tem de forma diferente. É isso mesmo. Ok, Acho que foi não sei se respondi à maravilhoso. pergunta. Não, perfeitamente, perfeitamente. Eu considero que todas estas perguntas que nós vamos aqui ter em redor de crédito de habitação, em redor do comportamento da banca, são de todo o interesse para os consultores imobiliários. Porque quer nós queiramos, quer não, os consultores imobiliários têm, interesse em perceber como é que a banca funciona, porque grande parte dos seus negócios são alavancados pela banca. E, portanto, quando a banca não está disponível para oferecer crédito, isto vai ter uma repercussão negativa Sim, aliás, eu ouvi muitas vezes dizer da parte de consultores imobiliários que enquanto a banca emprestar dinheiro, o está tudo problema depois está certo. resolvido, está tudo Está tudo bem. certo. E eu acrescentaria só mais um, que era não haver desemprego de longa duração ou muito desemprego, portanto, Aí mas está. se essas duas coisas estiverem conjugadas, seguramente vamos Tudo corre continuar bem. então, Tudo corre bem. exatamente, a fazer muitos negócios, muitos negócios. Há pequenos nichos em que as pessoas dizem eu não faço crédito. Todos os imóveis que vendo são com capitais próprios. Também temos aqui pessoas desses nichos. Mas a esmagadora maioria, sem dúvida nenhuma, que Mas, há- ó Vitor, mas até esses desses nichos é curioso porque podíamos agora dissertar um bocadinho sobre isso, sobre a capacidade que o crédito tem para alavancar negócios. Um cliente, em vez de comprar um, pode comprar dois, e portanto, na atual situação de mercado, por exemplo, em que se pode colocar o imóvel em mercado de arrendamento e que podemos colocar um segundo imóvel que nem sequer tem a ver com nenhuma relação emocional com a pessoa, um negócio puramente financeiro, coloca-se um segundo imóvel e a seguir arrendamos esse imóvel a uma renda superior ao valor da prestação. Eu costumo certo. dizer que toda a gente ganha neste negócio, incluindo o Ministro das Finanças, que duplica também ali os impostos que cobra nestes As negócios receitas. todos, e portanto ganham os consultores, ganham os bancos, até aí também. E já agora só mais uma outra pequena questão que eu também aprendi com os consultores, mesmo naqueles negócios de 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, clientes estrangeiros, por exemplo, de pronto pagamento. Uma vez ouvi um consultor que me dizia, ele colocava-lhe a questão, porque é que ele, até trabalhando desse nicho, ainda assim, por exemplo, conseguia fazer crédito à habitação. E ele dizia, e bem, que apresentava o crédito à habitação não porque tivesse um especial interesse, aliás, nós sabemos que os consultores por tradição preferem fazer os pontos de pagamento, não se querem meter nisso e que é tudo muito complicado. Experimentem, porque hoje não é assim tão complicado quanto isso, Não. mas a verdade é que ele dizia
de uma forma um bocadinho egoísta, e que de facto não apresentava pelo tema do crédito à habitação, mas em muitas circunstâncias, nomeadamente quando estávamos a falar de um cidadão estrangeiro, apresentava ao banco a possibilidade de, numa operação de 1,5 milhão ou 1 milhão de euros, fazer 300 ou 400 mil euros, como um parceiro de negócio que iria garantir àquele cliente a legalidade de todo o processo, por exemplo. Ou Um seja, ponto muito giro. envolvendo um banco, e se estivermos a falar no caso da Caixa, um banco, enfim, já agora a propósito, fazemos 150 anos este ano e, portanto, um banco com 150 anos é de facto um banco muito sólido, transparente, Muito naturalmente, e, experiente. portanto, Muito muito experiente. experiente nestas questões. Fazemos crédito à habitação desde a primeira hora. A verdade é que ele tinha essa tática que me pareceu muito interessante, que era: o banco não está aqui porque o meu amigo precisa de dinheiro, mas o banco, ao envolvermos o banco neste procedimento, você vai garantir que não há lá penhoras escondidas, que não há lá hipotecas por cancelar, que não há nenhuma coisa menos abonatória ou mais estranha, e garantia desta forma, dava uma segurança adicional ao cliente e fazia um crédito à habitação. Acerca disso, até é interessante que eu gravo um reel de todos os dias, 30 ou 40 segundos. E esta semana lancei um reel que dizia: verifique bem o que é que está na conservatória, veja se existem ónus, porque senão depois pode pôr em causa o seu negócio, como é que ele vai correr. E havia ali uma outra pessoa que vinha dizer: não, senhor, mesmo com penhoras eu posso comprar. E eu até respondi: claro que sim, siga e faça crédito. Siga dessa forma e faça crédito, vai correr melhor ainda. Nem vale a pena cansar-me, e claro que sim, uma pessoa se tiver dinheiro e quiser correr riscos, está tudo Claro, certo. Mas eu costumo dizer, um cliente, passa a expressão, e isto é em forma figurada, um cliente pode ser totó e querer correr riscos, não pode é transferi-los para o banco, que o banco não certo. está para isso. Não, o banco não vai permitir isso. O banco E, não e, às, está. e às vezes há coisas que nem sequer é por má fé, às vezes há desconhecimento. Por exemplo, nós ainda hoje, não tanto aqui na área de Lisboa, mas fora da área de Lisboa, ainda temos, por exemplo, ónus de serventia. Por exemplo, uma coisa que tem impacto naquilo que é o valor do terreno e que a maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é que aquilo significa. E, portanto, Impacto grande, impacto grande. grande, e grande, porque eu recordo-me, só a propósito, eu recordo a minha mãe é do Alto Minho, e os meus avós tinham uma casa com um terreno que no norte, quem se tiver aqui alguém do Minho sabe que se chamava o Eide, tinha o Eide, e era engraçado que tinha uma serventia que obrigava, por altura daquilo que eles chamavam o São Miguel, é mais ou menos em setembro, que é a altura das colheitas, obrigava a que deixassem passar os carros de bois Claro. por dentro da propriedade dos meus avós num período determinado de tempo. E Sim. era um ónus que estava registado e que passava despercebido à maior parte das pessoas. E, portanto, eu acho que sim, toda a gente tem Mas interesse que em retira saber valor, aquilo. retira E que valor. retira valor. E que retira Retira valor. privacidade, as pessoas não podem. Há muitas pessoas, eu dou esses exemplos. Eu, enquanto avaliador imobiliário, quando dou os cursos, dou muitos exemplos que há muitas pessoas que optam, inclusivamente, por reduzir a área da sua propriedade e entregar este espaço para domínio público, Certo. vão à junta de freguesia dizer que cedem essa parcela para que possa ficar um acesso público, para que os vizinhos dos prédios teoricamente encravados fiquem com este acesso, porque isto desvaloriza menos do que ter pessoas a passar contratores Exatamente. ou alfaias agrícolas pela propriedade. Uma desvalorização financeira que depois, se extraímos apesar disso, depois podemos tirar o impacto das pessoas a passar ali, quer dizer, não tem nada a ver, não é? Claro que sim, claro Muito que bem. sim. Ok, Carlos, viemos aqui à segunda pergunta. Uma vez que toda a gente, com certeza, também gostaria muito de saber isto. Ainda há pouco falávamos, antes de abrir a sessão ao público, e já agora para todos, o Carlos estava a referir-me justamente isso, e eu a dizer isso faz todo sentido que ambos queremos comunicá-lo. Esta live é muito importante para todos vocês que são consultores imobiliários e que querem saber como é que as coisas à partida vão correr, porque isso de facto ajuda-vos nos vossos negócios. Mas nós sabemos que quando falamos de crédito, ou falamos de consultores que também estão certificados e podem fazer crédito porque são intermediários de crédito, com a sua autorização do Banco de Portugal, ou então, claro que depois existem outros intermediários, que não são propriamente os consultores, que são as pessoas devidamente habilitadas a fazer crédito. E que nós sabemos que os consultores muitas vezes trabalham com os intermediários de crédito. Ou seja, em minha opinião pessoal, quer eu fosse um consultor imobiliário, quer eu fosse broker, diretor de uma agência, ou até se eu fosse um intermediário de crédito, eu estaria a salivar a ouvir hoje o que o Carlos nos diz, porque é um tema que acaba por tocar a todos, não é? E como nós falamos de crédito, quanto mais informados os consultores estiverem, melhor.
mesmo que não estejam a lidar diretamente com os processos de crédito, mas lidam tangencialmente, não é? E, portanto, isto importa. Ó Carlos, eu gostava de perguntar, neste momento, qual é o perfil de risco que os bancos mais valorizam. Se analisam as coisas pelo rendimento, pela estabilidade profissional, pela idade dos proponentes, pela poupança ou apetência à poupança das pessoas, das famílias, ou até pelo seu comportamento financeiro. Tipo, o que é que mais pesa neste próximo ano, 2026, quando falamos de análise pela banca nestes critérios, o que é mais preponderante? O que é que de facto impacta Sim. mais na decisão do banco? Eu quase diria que na Todos pergunta eles. quase respondeste, mas a verdade é que isto é mais simples do que o que parece. Nós temos sempre que responder à pergunta como é que o cliente paga a prestação. Exato. Basicamente é só isto. Se nós conseguirmos responder como é que o cliente paga a prestação, nós e quem apresenta a proposta ao banco, está tudo meio caminho andado, digamos assim, é como o código postal, meio caminho andado. No fundo, entronca um bocadinho aquilo que eu já tinha dito também na questão anterior. Nós hoje temos que, e que tu também estavas na forma como estavas a apresentar a pergunta, também já tem parte da resposta. Ou seja, até por Exato. aquilo que aconteceu recentemente, nós, por exemplo, temos que estar muito mais atentos a um cliente. Nós valorizamos, obviamente, um cliente que não só tenha um rendimento ajustado àquilo que é o encargo financeiro que vai assumir, como possamos demonstrar, lá está a história de como é que o cliente paga a prestação, não é como é que paga hoje, mas como é que paga daqui a 6 meses, daqui a três Houver anos, daqui a alterações. 10, 15 ou 20. Ou seja, o que é valorizado no perfil do cliente é aquilo que, obviamente, que ele ganha face aos encargos que vai assumir, mas, sobretudo, aquilo que é a previsibilidade desse rendimento e a sustentação ao longo do tempo e que, de alguma forma, possa ou não estar imune às oscilações de mercado e àquilo que vai acontecendo. Eu posso ter, e depois também te tocaste aí num ponto muito importante, que é o comportamento financeiro. Isto, em termos de marketing, de uma forma mais data, podemos dizer que aquilo que são hábitos de consumo. E esse Certo. ponto é muito importante, porque até toca um bocadinho na forma como hoje se segmentam os clientes. Eu, se calhar, prefiro, em vez de um cliente que ganhe muito, mas que tenha, por exemplo, um nível de consumo muito instável, eu, se calhar, prefiro um cliente que não ganhando tanto, tem estabilidade, quer seja naquilo que é os rendimentos, quer seja naquilo que é o seu perfil de consumo e também no outro ponto que tu falaste muito importante, que é a poupança e a capacidade de gerar poupança, que é isso que no limite também o vai defender a ele e depois ao banco também, quando acontecem estes tais eventos em que o cliente, enfim, vê-se confrontado com subidas de taxas de juros ou uma perda do emprego ou outra coisa qualquer. Portanto, para resumir, temos que responder à pergunta: como é que o cliente consegue pagar a prestação hoje, daqui a um ano, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10, e o risco e com a maior previsibilidade possível. Portanto, às vezes nós usamos uma expressão corrente que é assim: é para aquele tipo ganha bem, mas gasta melhor. Pois, ou Portanto, você gasta mais do que aqui ganha. exatamente, e portanto, o ganhar bem. Não, e isto acontece muitas vezes, vindo do lado porque, vamos lá ver, o que é que acontece? E é normal, porque um consultor imobiliário, já que temos aqui consultores, não consegue saber ao pormenor, mais tarde o cliente vai abrir um bocadinho a informação para o intermediário de crédito e depois para o banco, mas numa primeira fase aquilo que nós sabemos é que é um engenheiro numa empresa tal, é um quadro superior da empresa tal, e nós extrapolamos que aquela pessoa ganha muito bem, ou ganha bem, ou pelo menos ganha em consonância com a casa que está a comprar, em teoria. Mas depois falta a outra parte. Falta perceber se não gasta melhor ainda. E, portanto, eu diria, para concluir, o perfil de risco valorizado é hoje em dia alguém que tem previsibilidade nos rendimentos e alguém que tem consistência nesses mesmos rendimentos ao longo do tempo e que tem, sobretudo, um perfil de consumo e hábitos de consumo que permitem, na conjugação das duas coisas, os rendimentos com aquilo que são os encargos que ele tem hoje ou que pode vir a assumir, garantir estabilidade e previsibilidade ao longo do tempo. No fundo, É isto uma era. resposta um bocadinho política, mas não Não, há não, muita não, forma não. Foi corretíssimo. De certa forma, inspira confiança ao banco para lhe conceder um crédito, não é? sim, não só no momento, naquele momento, como No futuro. daí para a frente. E reparem, e nós quando estamos a fazer isto, obviamente que estamos a zelar pelos interesses do banco. Eu gostava de lembrar, e gosto sempre de lembrar uma coisa que nós tendemos a esquecer. Os bancos emprestam o dinheiro dos depositantes. Aí é que está.
De todas as pessoas que lá põem. E às vezes esquecemos disto, não é? Portanto, às vezes parece que o banco não empresta porque não quer, ou não é mais flexível aqui ou acolá, como devia ser, mas o problema é que nós, ao emprestarmos o dinheiro dos depositantes, temos que criar condições ou fazê-lo de forma a que garanta a mínima previsibilidade de reembolso, porque nós depois também o temos que reembolsar. E no limite, no meio disto tudo e no fim disto tudo, e este tipo de avaliação e de análise beneficia todos. Claro. Beneficia o banco, os depositantes que não perdem o seu dinheiro, o banco que não tem este problema para resolver e o mercado imobiliário, incluindo os consultores, porque é assim, quem cá está e se lembra dos tempos, nomeadamente 2011, 2012, em que a torneira se fechou, seguramente não quer voltar ao aperto que tinha nessa altura. E isso hoje, volta àquilo que dizia há pouco, nós hoje passámos por este período, volto a dizer, as taxas de juros atingiram níveis muito parecidos com aqueles que atingiram em 2008, 2009, não foram tão altos, mas quase lá perto, mas sobretudo foram muito mais a subida foi muito mais abrupta. E nós não ouvimos falar, as pessoas conseguiram ajustar e resulta um bocadinho desta análise cuidadosa e que todos devemos entender que é em proveito do mercado, da pujança do mercado e, sobretudo, da sustentação do mercado ao longo dos anos. Exato, porque na verdade as pessoas que querem segurança quando vão depositar também não podem depois exigir que se dê a qualquer pessoa que eventualmente pudesse não cumprir com a sua Exatamente. obrigação. E há outro fator, já agora, Vítor, que também há temas de regulação também. Ou seja, nós quando emprestamos o dinheiro, também temos um espartilho regulatório que não nos deixa Certo, fazer como antigamente. Por exemplo, antigamente era do género. O senhor não declarava rendimento absolutamente nenhum, mas tinha património. Ok, nós fazemos. certo. Hoje em dia não tem nada a ver com isso. Aliás, os bancos já provaram inúmeras vezes no passado que não sabem vender casas. Quem sabe vender casas é quem está desse lado. E, portanto, nós não queremos casas para vender. Queremos é criar condições para que as pessoas comprem as suas casas e as E consigam pagar. cumpram, e cumpram, Exatamente. não É é? isso mesmo. Então, É isso nós mesmo. poderíamos dizer de algum modo que o banco está mais conservador do que estava antes, ou digamos que é uma abordagem mais estratégica e mais segmentada. Poderemos dizer alguma destas ou nenhuma delas, Carlos? Não, não podemos dizer que está mais conservador, ok? Eu diria que está mais estratégico por tudo aquilo que eu disse, e quando eu digo estratégico é, olhamos para aquilo que é o mercado, como é que o mercado está a funcionar, olhamos para o passado, e nós Pois. não podemos esquecer que ninguém tem bolas de cristal, mas a verdade é que a análise daquilo que aconteceu no passado, e todos nós também sabemos que na parte financeira até conseguimos muitas vezes estabelecer alguns ciclos onde as coisas até se repetem, e portanto, Previsivelmente, não é? eu diria que está muito mais estratégico e está naturalmente segmentado. Isso não pode deixar de acontecer. Aliás, basta pensar que nós falamos sempre, e está muito na ordem do dia, e já falaremos também provavelmente sobre isso, sobre o tema do crédito para os jovens, que é um segmento específico. Mas eu, em relação aos segmentos, eu acho que continua a fazer muito sentido. Nós temos que ter oferta específica para, por exemplo, o segmento jovem, temos que ter oferta específica para os estrangeiros, por exemplo, mas Certo. isto resulta não de características objetivas, idades propriamente ditas, ou até nacionalidades, ou o que é que seja, mas resulta muito daquilo que são perfis de consumo. Eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito de falar sobre isto, porque eu acho que nos ajuda a perceber como é que esta coisa dos segmentos está a migrar de uma lógica muito objetiva e muito compartimentada para algo muito relacionado com o perfil de cada cliente e de cada segmento, nomeadamente o perfil o comportamento de consumo. Por exemplo, o que é para nós ser jovem para comprar casa? Nós dizemos assim, olhamos para aquilo que é a oferta que existe neste momento, e nomeadamente a garantia do Estado, e dizemos assim, em Portugal, ser jovem para comprar casa é ter até 36 anos, certo? Mas isso, se for, por exemplo, para aceder ao passe social gratuito em Lisboa, ser jovem já é 23 anos. Exato. Se for um jovem agricultor, já são 40 anos. Portanto, isto tem muito menos a ver hoje em dia com a idade, mas com o perfil, por exemplo, mas mesmo na compra de É casa, traçado, não é? mesmo na compra de casa, se for na Suécia, já são 20 ou 21 anos, que eles saem de casa aos 20 ou 21 anos. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que tem muito mais a ver com o comportamento das pessoas do que propriamente estereótipos de idades ou outra coisa que seja. Nós, por exemplo, também, eu acho que ninguém olha para os Rolling Stones e pensa num grupo de velhinhos de 80 anos. Ou as senhoras e meninas desta sala não olham para o George Clooney e lembram-se de um sexagenário que vai buscar o netinho à escola. Isto para dizer o quê? É cada vez mais segmentado,
mas muito relacionado com aquilo que é o perfil de consumo do cliente. E aqui no consumo eu englobo tudo, não é o consumo propriamente dito, mas é o nível de Sim, rendimentos, os comportamentos que têm, como é que as pessoas se relacionam, como é que trabalham, o que é que consomem, que apetência têm para este ou aquele produto. E, portanto, no fundo é tentarmos ir de encontro àquilo que são cada uma das realidades e segmentar menos por questões muito fechadas e muito definidas, mas mais por perfis e padrões de consumo, porque no limite isso é o que nos permite avaliar melhor o risco. claro. É Aquilo que analisar dizíamos dentro daquele cluster, não é? Dentro daquele dentro segmento. daquele cluster, porque eu posso ter dentro do. Por exemplo, a gente pensa assim, ok, uma solução para a primeira habitação, vamos segmentar isto para jovens até aos 25 anos ou coisa do género, porque casa, como se o ditado português, quem casa quer casa, e portanto as pessoas casam e precisam de casa. A verdade é que a taxa de divórcios tem aumentado exponencialmente e voltam a precisar de casa aos 40 anos, Exato. não é? E portanto, mais uma vez, tem a ver com aquilo que é a forma como o seu perfil de consumo e menos com a idade. Portanto, agora vamos ter que criar uma solução para a segunda casa ou casa após divórcio. É os segundos jovens, são os segundos jovens que querem Os nova segundos. juventude. Não, é que a necessidade volta a repetir-se independentemente da idade ser outra, não é? A verdade Verdade, é essa. E por verdade. outras razões. E, portanto, e isto tem a ver com questões até sociológicas, porque se os divórcios não aumentar, que é uma boa notícia sempre para consultores, porque normalmente os divórcios o que fazem é desmultiplicar os negócios, não é? Vende-se uma e compra-se duas. Portanto, qualquer coisa deste tipo. Exato, exato. É bom para os consultores imobiliários, não é nada de É mal. verdade, é verdade, é Não é verdade. nada de mal. Ó Carlos, muito obrigado uma vez mais. Eu gostava de fazer uma pergunta que eu acho que toda a gente quer ouvir, que tem a ver com taxas de juro, não é? Porque nós sabemos sempre que as taxas de juro também têm muito a ver com a concessão de crédito e a capacidade das pessoas que têm a recorrer depois ao crédito. O que é que o cliente deve esperar neste novo ano, digamos, que estamos agora a iniciar ou neste novo ciclo? Deve esperar estabilidade, flexibilidade, personalização real nas propostas, no fundo até que ponto é que o banco ou a banca está disposta a adaptar soluções ao perfil de cada cliente, digamos, e não o contrário. Sim. Primeiro ponto, essa é uma boa questão. Mais uma vez, quando falamos das taxas de juros, temos sempre que, primeiro, tentar prever o que é que vai acontecer. Exato. Porque, enfim, mais ou menos o que é que vai acontecer, qual é o que é que o horizonte que temos pela frente, e depois, a partir daí, escolher. No fundo, eu diria que não há uma solução para cada cliente. A motivação para um cliente escolher uma taxa varia de cliente para cliente. Um, o primeiro ponto, vamos um bocadinho atrás. O que é que nós esperamos do ponto de vista daquilo que é o mercado? Okay? Eu dizia há pouco, tivemos uma subida das taxas de juro única e simplesmente usando a taxa de juro como ferramenta de política monetária, ou seja, subir os encargos das pessoas, tirar dinheiro do bolso às pessoas, as pessoas consomem menos e a inflação vem cá para baixo. Claro. Isto pode ser muito cru, muito duro dizer isto assim, mas quer queiramos, quer não, é uma boa medida, porque país nenhum aguenta uma inflação de 7 e 8%. As empresas não têm capacidade para aumentar salários acima disso, porque se não houver salários ganhos reais, há conflito social Claro, claro. e os não aguentam, há desemprego, há, enfim, uma série de coisas, e portanto, a medida, gosta ou não se gosta dela, não havia muita escapatória. E, portanto, mas dito isto, o que é que acontece? Nós hoje já temos a inflação na casa dos 2%, 2, 2,1%. Enfim, depois depende aqui um bocadinho, quando olhamos para a alimentação, se calhar não é exatamente isso. A energia caiu um bocado significativo. A verdade é que temos a inflação previsivelmente estabilizada na casa dos 2%. E, portanto, aquilo que é expectável para os próximos tempos, e aqui os próximos tempos estou a referir para 2026, porque mais do que isso já é muito, muito arriscado. Mas o que se prevê para 2026 é uma estabilização das taxas de juros. Mas eu estou só a falar para 2026 e nós financiamos casas a 30 anos. E, portanto, a tua pergunta é muitíssimo bem colocada. Porque as pessoas têm ainda na memória muito fresca aquilo que aconteceu em 2022. Eu só recordo, para termos a noção, que até junho de 2022 nós financiávamos mais de 90% em taxa variável. Até, Mais, até até, junho de 2022 certo? financiávamos mais de 90% em taxa variável. Ah, Aliás, pois. alguém que se atrevesse a apresentar a um cliente uma taxa fixa era quase excomungado. Aquilo era mesmo assim, né? Desde me lembro assim. Era o anticristo. Era o anticristo completamente, tirando os estrangeiros e tal, que sempre valorizaram a previsibilidade. Cá em Certo, Portugal isso não acontecia. A verdade é que hoje é precisamente ao contrário. claro. Hoje a percentagem de taxa variável é muito reduzida. Faz-se muito mais taxas fixas e, sobretudo, muito mais taxas mistas. Isto para dizer o quê? Como nós ainda temos, então, na nossa memória bem fresca aquilo que aconteceu em 2022 e até 2024,
as pessoas ainda têm aqui alguma incerteza. E, portanto, quando nós perguntamos, essa pergunta, pronto, é a pergunta do milhão de dólares, quando nós perguntamos a alguém o que é melhor? É a taxa fixa ou é a taxa variável? Se perguntarmos a uma plateia, isso agora, se estivesse aberta à plateia, a resposta que vinha mais do outro lado era depende. Era o depende. O depende é sempre a resposta, mas com toda a razão, porque a verdade é que aquilo que, e para responder à pergunta, aquilo que o mercado pode esperar é a capacidade que a banca tem tido nos últimos anos de se ajustar a estas condições. E reparem, nós hoje temos soluções para qualquer motivação que o cliente tenha. Se o cliente acha que as taxas vão continuar a cair, deve optar por uma taxa variável, ou se pelo contrário tem rendimentos indexados àquilo que é a volatilidade da inflação e à volatilidade dos ordenados, a certeza é que uma taxa variável acompanhará na maior parte do tempo aquilo que estará dentro do mercado, digamos assim. Por outro, o cliente se quer pagar uma prestação e não se quer preocupar mais com isso, não quer saber disso para nada, e sabe que pode pagar hoje e daqui a 5, 10, 15 anos, opta por uma taxa fixa, quer previsibilidade e opta por uma taxa fixa, e atenção, faz muito sentido hoje, porque hoje o prémio, ou seja, a diferença entre a taxa fixa e a taxa variável é muito mais reduzido. É mesmo muito Certo. mais reduzido. E, portanto, faz muito sentido. Hoje fazem-se taxas fixas para 30 anos a 13 e poucos por cento. E, portanto, faz muito sentido ter isto como equação. Por outro lado, pode optar por uma situação mais flexível, ou seja, ainda há muita imprevisibilidade. Nós temos, eu às vezes costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que temos aí o agente laranja por todo lado, e o agente laranja, entenda-se, o presidente dos Estados Unidos, que é quase tão nefasto como o agente laranja da guerra do Vietnã, mas pronto, do ponto de vista económico tem que se lhe diga também. E, portanto, isto é sempre muito, muito imprevisível. E então o cliente pode optar por uma solução de taxa mista, onde um, vai garantir a estabilidade durante um determinado período de tempo, mas sobretudo garante flexibilidade para que, passado esse tempo, ele volte a ter nas mãos a possibilidade de tomar uma decisão diferente. Ou renovar o período de taxa fixa, ou deixar-se ficar na variável, ou alterar para a taxa fixa para a totalidade do prazo. Aqui o relevante no meio disto tudo, e isto é muito importante para nós, e por isso é que é muito relevante os intermediários de crédito para nós e os consultores também, na medida em que nos transmitem, e é importante que os consultores, quando não entregando o processo diretamente do banco, não sendo intermediários de crédito, mas quando entregam ao intermediário de crédito, é muito importante porque são eles a frente de ataque, digamos assim, que conhecem bem o cliente, que possam saber mais coisas da vida do cliente e saber qual é a sua motivação. Porque, por exemplo, mesmo dentro das taxas mistas, nós temos para 2, para 3 e para 5 anos. Eu Certo. costumo dar sempre o mesmo exemplo. A taxa fixa há 2 anos é mais baixa. Isto agora entrando em questões, portanto, é mais baixa. A de 5 anos é um bocadinho mais alta. Okay? E havia uma situação, um intermediário de crédito que tentava promover as taxas mistas e na cabeça dele a taxa tentava vender a mais barata, digamos assim, Claro. né? Claro. Que era a taxa há 2 anos. E aquilo não atava nem desatava. E o cliente, aquilo não saía dali. O cliente não tomava a decisão, não fazia o fecho. Até que se faz perguntas, faz perguntas, entra-se um bocadinho ali, às vezes, questões pessoais que às vezes são laterais e que não têm nada a ver com o crédito, às vezes até ajuda a quebrar o gelo, e ele percebe que o cliente tem um filho com 18 anos ou 19 anos e que acabou de entrar na Católica, passa publicidade, e que vai pagar uma propina durante uma licenciatura de 3 anos com mestrado integrado, vai pagar Pelo uma menos determinada sim. propina e pelo menos por 5 anos, e a decisão que aquele cliente, ou melhor, aquele cliente nunca quer ser confrontado com uma decisão que tem que tomar, que é ou paga a prestação da casa ou paga a educação do filho. Claro. E aquele cliente, no dia em que lhe é apresentada a solução de uma taxa mista fixa por 5 anos, ele fecha de imediato o negócio. Resolveu o problema dele. Porque para aquele cliente não era mais uma décima que fazia diferença. O que desbloqueava o problema daquele cliente era resolver a equação de ou pagar a prestação ou pagar a casa. Com os 5 anos ele estava salvaguardado. Eu às vezes até costumo dizer em tom de brincadeira que ainda tem uma vantagem adicional, é que obrigava o miúdo a estudar, não podia chumbar a nenhum, porque aquilo era por 5 anos, portanto ele tinha que fazer os 3 mais 2 e não podia chumbar. Exatamente. Mas isto para dizer que aquilo que se pode contar hoje do lado dos bancos, e atenção, aqui eu gostava muito de ressalvar que esta agilidade que os bancos têm tido hoje de encontrar este tipo de soluções não nasceu por acaso, os bancos sempre foram muito cinzentões e, enfim,
lá está, também muito regulados, e a verdade é que há um papel muito relevante desse lado, daquilo que é o mercado imobiliário através dos intermediários de crédito, porque, no fundo, os inputs que eles passam para o lado de cá foram, sobretudo na altura da subida das taxas de juros, foram fundamentais para que os bancos, muito rapidamente, pudessem ir de encontro àquilo que os clientes, de facto, Essa é a resposta, não é? Décima resposta. dessem uma resposta. E, portanto, se calhar é arriscado demais dizer que vamos encontrar uma solução diferenciada para todos, mas dentro deste leque de opções, variável, mista, fixa, e dentro das mistas, várias mistas, seguramente vamos abranger aquilo que serão as motivações, a grande maioria das motivações das pessoas para escolherem a taxa de juros. Portanto, vamos entrar algum período de estabilidade nas taxas de juros. Ainda assim, é um período que não sabemos quanto tempo é que irá durar. A verdade é que, independentemente do tempo que demorar, nós temos sempre uma solução. E repara, um cliente que escolhe uma opção, mesmo por 5 anos, daqui a 5 anos está livre para fazer o que entender, para ficar na Claro, variável, renovar claro. por mais Ou 5 anos, renegociar, ou seja o que for. negociar, e portanto é esta flexibilidade que os clientes hoje encontram no mercado, que também, e isto é muito importante, há pouco usaste uma palavra que era o tema da confiança, não sei se, se estarmos em direto já ou não, na confiança. E quem está desse lado sabe isto melhor do que eu. Isto é um negócio de confiança, e quando eu digo confiança, é confiança naquilo que pode acontecer. As pessoas, quando se sentem mais confiança, e quando sentem que há previsibilidade naquilo que vai acontecer, portanto, não podendo controlar as taxas de juros, sabem que pelo menos no seu crédito tem uma prestação previsível durante aquele período que escolheram, as pessoas estão mais Claro. aptas a tomar a decisão. E já agora, Não, só, só, pronto, só para acrescentar uma coisa que eu acho que é muito, muito importante para os consultores, nomeadamente a questão da relação com os intermediários de crédito, nós às vezes confundimos, e este exemplo que eu estava a dizer do pai que tinha o filho e que os 5 anos desbloquearam, foi uma situação de uma negociação com um intermediário de crédito, em que se não houvesse aquela negociação tão próxima, aquela proximidade e aquele saber sobre o cliente e conhecer do cliente, aquilo não se desbloqueava. O cliente não tinha deixava-se estar razão. onde estava e não avançava. Nitidamente Claro. não avançava. E isto é muito importante porque nós às vezes confundimos intenção de compra com decisão de compra. E o que eu gostava de dizer é que Claro. os clientes chegam ao consultor imobiliário com a intenção de compra, mas a decisão de compra só a tomam quando o obstáculo financeiro está removido. Sem dúvida. E, portanto, o papel do banco e o papel do intermediário de crédito é fundamental para que o cliente chegue, e até diria que deve ser prévio, no fundo aquilo que vocês já ouviram todos dizer é que deve haver uma pré-qualificação financeira, para vocês não andarem a fazer turismo de habitação, que é Isso. mostrar casas que o cliente não pode comprar, o cliente dever ir já pré-qualificado, porque mais facilmente vão conseguir fechar ali o negócio naquele momento, e mais, quer dizer, o mercado está tão rotativo, vocês podem ter um cliente comprador, vamos imaginar que estão com o cliente comprador e não com o vendedor, e se aquele negócio não é fechado e se o cliente ainda vai à procura posterior da solução financeira, o negócio vai parar outro lado. E vocês sabem isso melhor que eu. É perdido, literalmente. Mas pronto, para não me perder muito, sim, a resposta é: podem encontrar aquilo que têm encontrado nos últimos tempos, é uma solução ajustada àquilo que for a motivação que o cliente tenha para optar por uma taxa ou por outra. Não é por falta de solução ao nível da taxa ou da previsibilidade das soluções que o cliente não compra a casa. Digamos que ele tem é que encontrar a solução à medida dele e isso muitas vezes não chega ao banco se não for transmitido. É como se não houvesse resposta, mas é. Exatamente, nós estamos muito mais aptos a encontrar a solução certa se do vosso lado, do lado daí, vierem o maior número de informação possível, Claro. qualitativa. Às vezes, coisas, o facto de saber que ele tem filhos, por exemplo, pode-nos ajudar a perceber um bloqueio qualquer que ali está, por exemplo. Ó, Carlos. Atenção, eu não estou a dizer agora para sentarem o cliente num divã e fazerem-lhe as perguntas E fazer todas. hipnose, não é preciso isso. Não é preciso, não é preciso isso. Mas é preciso perceber-se o cliente. Eu ainda na outra semana, fez sábado 8 dias, fui entregar, vamos lá, fui entregar uma avaliação, só para todos nós percebermos que isto é mesmo interessante e às vezes as pessoas não estão sensíveis a isto. Eu fui entregar uma avaliação de prédios para loteamento. Só que um dos terrenos estaria eventualmente classificado como um periurbano, ou seja, daqui a uns 20 anos, se calhar, mas agora. Só que estou a falar de uma senhora cuja a senhora, estou a falar de pessoas de 70 e qualquer coisa anos,
e que a filha não tem filhos e tem 50 e tais. Ou seja, o que é que interessa eu fazer uma avaliação e dizer talvez mais valha a pena guardar o prédio e daqui a 20 anos vendê-lo? E se eu digo a mim próprio que tenho uma filha de 23? E se eu não precisar do prédio, olha, vou guardá-lo, porque ao menos ela fica aqui com dinheirão daqui a 20. Mas se eu não tiver filhos, eu em vez de vender por 1,5 milhão, vendo já por 400 ou 500. Claro, claro, Eu prefiro para mim 400 agora do que quando eu tiver 90 anos, que aquilo só claro. iria dar conforto no lar que eu já não ia usufruir. Mas E só se chega a essa conclusão conhecendo o contexto. aí é Não é? que está. E o que eu costumo dizer é que no âmbito do crédito de habitação, claro que os consultores que não são intermediários de créditos autorizados não poderão ajudar no crédito, mas podem perfeitamente fazer uma prévia qualificação, perguntar às pessoas qual é o valor efetivamente confortável para o senhor, o que é que lhe traduz conforto e que lhe permite avançar, e passar essa informação ao intermediário de crédito que deve encontrar uma solução. Isto vinha exatamente a encontrar aquilo que disseste dos 2 anos, dos 5 anos. Se eu fosse pai e tivesse uma filha a estudar, eu gostaria de saber que posso ter a minha filha a estudar sem sobressaltos. Exato. Dá conforto a qualquer pai ou qualquer mãe, não é? E, portanto, Exatamente. essa informação eu acho altamente relevante. Eu achei o exemplo delicioso. Bom, eu gostava de fazer uma pergunta. Existem erros que já estejam tipificados? Ou seja, qual é que é o erro mais frequente que os clientes façam quando pedem crédito de habitação e qual é o impacto desse erro ou dessa gafe na decisão de crédito? Existe algum que a banca tenha já classificado ou tipificado por parte dos Sim, consumidores? sim, existe, existe. E não é só da parte dos clientes, é muitas vezes da parte de outros operadores do mercado também. Certo, É certo. o spread. Ou seja, os clientes e intermediários de crédito e outros operadores chegam-nos sempre muito preocupados com o spread. E nós no banco costumamos dizer, adaptando uma frase do anterior Presidente da República, mas essa em relação ao Orçamento de Estado, nós dizemos que há vida para além do spread. E a verdade é que, e eu não sei, não tenho aqui de cor agora tudo o que disse até agora, mas eu normalmente, quando falo neste tipo de temas, eu nunca falo em crédito, em spread, etc. Nós falamos sempre em soluções financeiras ou uma solução para comprar a casa ou o que quer que seja. O erro mais típico é a pessoa focar-se no spread e esquecer-se que, para além do spread, que é importante, naturalmente, define aquilo que é a parte dos juros que o cliente vai pagar, uma parte dos juros que o cliente vai pagar, existem muitas outras coisas. E, portanto, na maior parte das vezes, o principal erro é o cliente não vir preparado, não vir muito bem preparado e focado num ponto, neste caso o spread, ignorando todas as outras questões. E nós, não é por acaso, e isso às vezes é potenciado também pelo próprio mercado e pela banca em si. Nós temos aí algumas campanhas, a Caixa não tem, mas temos algumas campanhas em que falam em que se oferece o spread, ou spread zero, ou outra coisa qualquer. E depois nós vamos ver e vamos chegar à conclusão e verificamos que aquilo não é exatamente o que parece. E, portanto, o principal erro é alguma falta de preparação por parte das pessoas e o foco numa ou outra variável que só por si diz muito pouco sobre aquilo que lhe vai acontecer o que o cliente vai pagar. Até porque, desde logo, se nós pensarmos numa taxa variável, o spread é a única coisa que ele tem garantida e fixa ali. Certo. Se cumprir o cross-selling, por exemplo, se cumprir aquilo que são é a única coisa que ele tem. O que é que vai fazer se subir ou descer a prestação? É, por exemplo, a variação da Euribor. Ele se calhar devia estar mais preocupado, era qual é a previsão para as taxas de juros ou para a Euribor e menos com o spread. E, no entanto, andamos ali a esmifrar spreads para trás, para a frente. Essa é uma questão. Depois há um outro erro que acontece muitas vezes, que eu isso aí as pessoas não têm culpa, porque o próprio mercado tem evoluído de uma forma muito repentina e as coisas mudam muito, mas é um perfeito desfazamento entre aquilo que a pessoa acha que vai pagar e aquilo que é depois o valor da prestação. Eu às vezes conto uma história que aconteceu-me quando eu era gerente numa agência, há uns anos atrás, e uma colega trouxe lá um casal jovem, que eram filhos de uma amiga dela, para avaliarmos ali a situação. Estavam a querer comprar uma casa e para avaliarmos a situação. E para fazer uma simulação. Eu faço a simulação e quando lhes apresento o valor da prestação, eles ficaram muito espantados. E eu
dizia, ficaram muito espantados, acharam o valor muito alto, não estavam à espera daquilo, e eu dizia até, mas qual era o valor que vocês achavam que estariam à espera e que iriam Sim. pagar, etc. E eles dizem-me um valor que multiplicado pelo número de prestações não chegava sequer ao capital pedido, quanto mais aos juros. Portanto, ou seja, estavam completamente desfasados. E depois a se perguntar a seguir para mim é: e agora? O que é que nós podemos então fazer? E eu disse-lhes aquilo que era o óbvio: ou alocavam mais capitais próprios para pedir menos empréstimo, para enquadrar na prestação que eles achavam que iam pagar, Reduziam o valor do imóvel. ou tinham tal e qual, ou tinham outra casa. Passados uns tempos, essa colega, eles foram para cá, não sei, passados uns tempos, essa colega veio falar comigo, muito preocupada, porque eles tinham ficado um bocadinho melindrados quando eu lhes dei a entender que eles não podiam comprar aquela casa. Pois a verdade é que eles podiam, mas ou punham mais dinheiro ou então não podiam mesmo. Claro, E, claro. portanto, estes são os erros mais comuns, ou seja, focarmos numa variável e normalmente o que acontece é o spread e esquecemos tudo do outro. Repara, nós temos, para além do spread, temos a parte da Euribor, que é tal que eu digo que era essa que deviam preocupar, porque o spread vai estar escrito no contrato quanto é que é, e se eles cumprirem os pressupostos, ninguém lhe mexe no spread, e a variável mexe de 6 em 6 meses ou de ano, consoante o indexante que escolherem, Contratar. Sim. exatamente, consoante o indexante que contratarem. Temos o tema dos seguros, por exemplo, associados, porque o seguro é olhado, na maior parte das vezes, apenas como um custo, quando o seguro deve ser olhado, sobretudo, como uma garantia. E Ó, não Carlos, raro. eu há Diz, diz. pouco, eu estava só a dizer isto até para uma questão de te aliviares desse lado também, que eu hoje estou aqui a massacrar que quase não paras. Mas a verdade é que ainda há pouco falaste de uma coisa que eu achei deliciosa, que foi as pessoas que têm muito capital e que podem comprar com capital próprio apenas um imóvel, que podem ver o banco, por um lado, como um aliado, que vem garantir a legalidade da situação, da transação, ou por outro lado, como um parceiro que também vem participar no negócio e com o que sobra compra um outro imóvel, que de facto a renda permite. Eu costumo dizer, numa visão mais clássica, como a minha mãe me ensinou, que é uma pessoa mais simples e que sempre quis gerar património aos filhos e deixar património aos filhos para vivermos melhor, sendo ela uma pessoa mais clássica, não é? Isto já vem dos nossos avós e dos nossos pais. Sem dúvida nenhuma que eu penso igual. Se eu tivesse capital para ir comprar uma casa a pronto pagamento, garantidamente eu comprava duas, pelos simples motivos de que eu tenho uma filha. E tendo eu uma filha, claro que eu fazia era um bom seguro de vida associado a esta operação, para garantir que se eu falecesse, se eu tivesse uma incapacidade, a minha filha não tivesse que me ajudar nesta situação. Por outro lado, arrendava um imóvel e que pagasse a prestação no outro. Mas se eu morresse, em vez dela ter apenas uma casa paga a pronto pagamento, tinha duas neste. Tinha duas. Tinha duas. Porque eu, ao morrer, o seguro pagava e, portanto, digamos que eu garantia-lhe uma casa para viver e a outra para lhe dar um ordenado. Ou seja, eu acho extremamente bem pensado quando um consultor informado apresenta este tipo de soluções ao seu cliente, não como estratégia de vender mais imóveis, de lhe impingir o que quer que seja. Não estou a dizer isso. Não, não, aumentar património. Exato, mas apenas de dar pontos de vista às pessoas. Claro, De claro, dar exatamente. pontos de vista Ali- e a pessoa escolher livremente o que acha. Aliás, eu quando digo isto, e isso também, ainda bem que focas nisso, porque há pouco esqueci de dizer uma coisa. Eu quando fiz essa sugestão, atenção, eu quando apresento isto, também digo sempre a mesma coisa. Isto é Claro. apresentado depois de fechado o negócio. Ou seja, seu cliente, parabéns, vamos. Agora, mas já agora deixe-me desafiá-lo aqui a uma alternativa, ok? E aquilo que tu estavas a dizer é um bom ponto, porque hoje em dia o arrendamento vai proporcionar. hum, um valor bastante superior normalmente ao valor da prestação e que tu Exato. podes complementar. Essa diferença dá perfeitamente para garantir segurança a todo esse negócio e à tua filha e à tua família, porque essa diferença vai pagar o valor do seguro de vida, não tenho dúvida nenhuma. Isso mesmo. E, portanto, é feito um pacote ali completo em que se dinamiza ali o negócio, o cliente aumenta o património, o cliente garante o negócio financeiro, o cliente aporta segurança a todo aquele negócio. E, portanto, toda a gente ganha com isto quando, percebendo o contexto, são apresentadas as soluções certas. E, portanto, Certo. Ó Carlos, eu até costumo dizer que nestas soluções, porque é que a pessoa não recebe a renda na conta do crédito, e que a própria renda vai alimentando a prestação, vai pagando a prestação, e o que sobra, se sobrar ao fim do ano, depois de pagos os encargos com esse imóvel, faz uma amortização de capital. E, portanto, cada vez vai aliviando mais, sim. até porque o seguro tem tendência a aumentar, mas agora Uhum. aliviava, ou seja, uma coisa Porque o compensa a capital em outra. dívida compensava a descida do capital em Justamente. dívida. Ou Exatamente. seja, eu considero que
nem sempre um funcionário da banca, quando uma pessoa lá vai fazer um crédito, vai ter este tipo de conversas com a pessoa. Se calhar vai dar resposta ao pedido que a pessoa faz. Olha, eu quero pedir X. Mas se calhar, isso quando vai, porque quando comprar pronto nem sequer lá vai, não é? Certo, nem sequer lá Mas vai. provavelmente os intermediários, o consultor imobiliário, nessa análise prévia, que deve ter o cuidado de garantir que a pessoa, antes de visitar imóveis, tem uma solução de crédito que a apoia nesse processo, sem dúvida nenhuma, que por um lado não faz de Uber, mas por outro lado poupa a pessoa de uma gestão das emoções difícil. Tal e qual. O Tal e comprador e o qual. proprietário. Porque cada vez Fazer, que marca uma visita, o proprietário fica numa expectativa de quem faz, quem sabe há aqui uma venda, um negócio. exato, e ao Vítor, e o comprador, e os Igual. consultores sabem isso melhor que eu, fazer um downgrade daquilo que é a expectativa do cliente é brutal. Quer dizer, o cliente criando uma expectativa, a partir daí ter que lhe mostrar. Olha, o que eu tive que dizer ao outro casal é que eles não tinham Exatamente. condições para comprar Exatamente. aquela casa e que não correu bem porque eles não gostaram. A verdade é essa, é que quando tem que se fazer essa descida das expectativas, é terrível, não é? Portanto, a É. pessoa Mas o não compra consultor. aquilo que queria comprar. Mas o consultor tem um papel de facto importante e o intermediário de crédito também. Eu até acho que o consultor pode perfeitamente poupar algumas dessas questões ao intermediário de crédito. Ou seja, sem falar de simulações, sem falar de prestações, sem se meter no que não é a sua área, Isso mas mesmo. sensibilizar as pessoas. É que hoje em dia isto também já me começa a irritar alguns critérios, do género. Imaginem, eu faço um aconselhamento de fiscalidade. Ai, não é advogado fiscalista, não devia dizer. Os consultores não devem sensibilizar as pessoas. Claro que não devem fazer crédito. Claro que não têm nada que opinar sobre crédito. Mas o consultor é verdadeiramente livre na relação que estabelece com o seu cliente de pensar com ele várias possibilidades de negócios. E ao pensar com ele várias possibilidades de negócio, depois pedir ajuda a um especialista de crédito, de facto, o que é que isso traduz? Porque o consultor não é intermediário de crédito, mas é um conselheiro. E o Exatamente. conselheiro, cada vez mais informado, pois com certeza que melhor é. Isto hoje em dia o pessoal já anda com a loucura de que isto é da esfera disto, esfera daquilo. Então, mas agora ninguém abre a boca, tipo, o consultor qualquer dia parece um cordeiro. Sim. Já só É. falta que uma trela, tipo, não pode haver. Exato. Eu às vezes até me passo com comentários de pessoas nas redes sociais, quando eu estou a falar de consultores, apetece-me mandar assim umas pastilhas e depois tenho que engolir em seco para me controlar, porque de facto existe um bocadinho já essa cultura. Ah, o consultor não deve opinar sobre isso. Deve, não vai falar. Não, deve, pode e deve. Vitor, eu acho que é assim. hum, eu costumo dizer que a- os consultores, a banca e os intermediários de crédito, nós temos um poder gigante nas mãos e que é Claro, mudar a vida das pessoas. aí está. Quando um cliente, em Portugal, a compra de uma casa é muitas vezes é muito mais do que apenas a necessidade de ter um teto ou umas paredes. Pode ser o sonho da pessoa, é Certo. um investimento, há uma série de coisas. E quem está naquele momento, que é o consultor, é que tem a capacidade de avaliar a motivação do cliente para fazer aquela compra. E como eu tenho vindo a dizer, isto, é assim, isto não foi nada combinado, mas isto está perfeito. Aquilo que eu tenho vindo a dizer até agora, na sequência das tuas perguntas, é que o mais relevante no meio disto tudo até para nós banco, deixou de ser olhar, e muitas vezes, para IRS, isto está lá, inclusive hoje a inteligência artificial vai fazer isso, faz isso tudo de uma Claro. penada. Aquilo que é mais importante é, de facto, perceber o perfil do cliente, porque se eu quero encontrar uma solução ajustada àquele cliente, porque é assim, há algum tempo esta parte nós deixámos de ter a melhor solução, passámos a ter um paradigma de que em vez de ser a melhor solução, é a solução para aquele cliente. E a melhor solução para um não é necessariamente a melhor solução para o outro. Portanto, os consultores, sim, podem, devem averiguar este tipo de motivação do cliente, averiguar a vontade, porque é que ele está a comprar a casa, em que é que isso consiste, porque isso são informações muito, muito, muito relevantes para que depois, ou o intermediário de crédito ou o cliente a nós, para que nós possamos perceber e lá está, e ajustar. Reparem, o exemplo que eu estava a dar do filho para estudar, quer dizer, se não soubéssemos, se não chegássemos a essa informação, não tínhamos desbloqueado aquele Claro. processo. Não havia solução para ele. Não havia solução para ele, porque ele também não a verbalizava, também não Claro. sabia que existia. A verdade é esta, e esta é a vantagem. Nós temos estas lives e estas coisas, os consultores saber que existem, saber que há, para qualquer. Há uma solução, seguramente, e uma solução ajustada àquele caso concreto.
E, portanto, sim, eu corroboro isso, não tenho problema nenhum em dizer isso. E, aliás, eu disse, comecei por dizer no início, eu faço muitas vezes apresentações para consultores, porque eu acho que o consultor, sendo a primeira pessoa, aquela que está a lidar com o sonho. A verdade é que nenhum cliente acorda de manhã maravilhado a dizer que sonhei que me vou endividar para os próximos 30 anos. Isso não acontece. Os clientes sonham comprar uma casa e é nesse momento que os clientes abrem o coração e que dizem aquilo que esperam, aquilo que ambicionam, o quanto esperaram, o que fizeram para reunir agora, para achar que aquele era o momento certo, para reunir. E nós, a partir daí, vamos tirar as pistas certas para ir de encontro àquilo que o cliente pretende. Certo. Eu ia perguntar, a sexta pergunta ao Carlos, era justamente como é que os bancos avaliam, digamos assim, o papel dos consultores ou dos intermediários de crédito em todo este processo, se é como facilitadores, como parceiros estratégicos ou apenas, pá, um intermediário, que é o que são. Hum. Mas eu acho que a resposta até já está aqui muito implícita na... Tá, mas eu queria acrescentar mais alguma outra coisa. Eu não sei se tu pões limite de duração Não, nestas não, coisas ou não, não. não temos esse tipo de A problema. malta, se quiser que vá desistindo, não é? Quem quiser, Vai feche os desistindo. olhos. Mas não Tá, acontece muito. tá bem. Continuamos aqui com 104 pessoas. Ok, 104 pessoas, muito bem. Mas pronto, isto para dizer o quê? O que é que eu queria dizer com isso? A verdade, nós hoje falamos, e tu dizias há pouco, parece que há medo de que não pode falar, não pode dizer. A verdade é que não é de agora que a banca tem na mediação imobiliária um canal muito relevante para a colocação do crédito à habitação. Não é de agora, desde sempre. Era Não. através dos mediadores, dos consultores, que isso era feito. O que é que veio diferente a partir de 2018? Feito um bocadinho aqui a separação das águas e dizer, ok, vamos fazer, até numa lógica de especialização. Claro que depois o regulador tem sempre aquele papel mais do, acha que toda a gente é um bandido, não é? Começar pelos bancos, é tudo, muitas vezes acham que, enfim, que vão muito para além daquilo que deviam ir e tem este papel um bocadinho quase de disciplinador. Mas a verdade é que a ideia era que os consultores pudessem dedicar-se àquilo que efetivamente sabem fazer muito bem e que devem fazer muito Claro. bem, e É o depois seu. haver exato, e depois haver é o seu core, depois haver uma especialização na parte do crédito à habitação. Mas o que é que aconteceu nos últimos anos? E tu usaste a expressão na pergunta. Nós, a relação com a mediação, com os consultores e depois também com os intermediários de crédito tem vindo a evoluir e passaram de um canal de colocação de crédito à habitação, ou seja, um canal de ligação dos clientes ao banco, para aquilo que nós hoje denominamos como uma parceria estratégica, para usar a expressão que tu usaste. E isso, a diferença sente-se no quê? Enquanto eu estiver a falar de canal de colocação de produto, eu estou a falar de valores, de volumes de produção. E não estou preocupado com mais nada. São volumes. É uma maneira de me fazer chegar a clientes e eu chegar aos clientes. Quando eu Certo. falo numa parceria estratégica, é uma coisa muito mais profunda. E é aquilo que nós temos vindo a falar. Mais uma vez, eu volto a dizer, isto está, pronto, não é seguramente por acaso, é a tua experiência nisto, na forma como colocas as perguntas, mas a verdade é que as coisas vão sendo encadeadas e vão fazendo sentido. Aquilo que hoje, nós olhamos hoje para quem está na mediação e os intermediários de crédito com quem lidamos mais a miúdo e no dia a dia, muito com a lógica de acrescentar valor. Ou seja, continuamos a querer fazer volumes, naturalmente, isso não está fora de questão, nós queremos fazer Claro. o máximo que pudermos, até porque o nosso negócio é esse, é pegar nas poupanças e Todos. investi-lo. Como todos os Todos, que estão aqui. Todos os que estão todos os aqui. que estão aqui, exatamente, e, portanto, não vale a pena isto. Eu tive um administrador uma vez que disse, mesmo em relação, também estamos aqui, por exemplo, para ganhar dinheiro, e, portanto, às vezes ele dizia muitas vezes que, epá, parece que agora é pecado ganhar dinheiro, portanto, pequem muito, se faz favor. Ele É dizia, pequem tabu. com É fartura, tabu. só que toda a gente a pecar. Mas estamos cá todos para isso. A verdade é que hoje o papel da mediação e o papel da intermediação é um papel de canal de bancário, de chegar aos clientes, mas é muito mais que isso. É um papel em que nos permite fazer aquele volume com muito mais qualidade. Porque, essa muito mais qualidade é acrescentar valor a outros níveis. Aquilo que falámos nas questões anteriores, ou seja, nós queremos fazer muito crédito, queremos fazer mais crédito, mas queremos fazer, sobretudo, melhor crédito. E eu só Exato. faço melhor crédito se conhecer o perfil do cliente e se tiver uma solução certa e ajustada para aquele cliente, e já agora, voltando às minhas primeiras respostas no início, se essa solução permita concretizar o sonho naquele momento, mas que não se transforme num pesadelo mais à frente também. Okay? Exatamente. E, portanto, isso é o valor que hoje
quem está nesta live, quem está no dia a dia, os intermediários de crédito, pode e deve acrescentar ao banco, porque canais de distribuição de produto, contrata-se uma excelente empresa de marketing e a gente arranja três ou quatro e É dinamiza sem isso. dúvida. Mas nós não é isso que queremos. Nós queremos fazer o crédito assente neste conhecimento real, porque acreditamos piamente que, conhecendo muito bem o cliente, vamos encontrar uma solução ajustada àquele cliente e, sobretudo, uma solução que lhe resolve e concretiza o sonho no momento e resolve o problema dele no momento e que, ao longo dos anos, vai continuar a ser a solução certa para aquele cliente. Ó Carlos, o que é que poderíamos dizer às pessoas que aqui estão, a consultores, ou aos intermediários de crédito, que também cá estão muitos hoje e hão de ouvir-nos, o que é que distingue para o banco um processo que possa ser classificado como um processo muito bem preparado? Ou seja, o que é que faz com que um processo se possa classificar como bem preparado ou apenas normal e que Uhum, permita a um bem preparado ter uma análise mais rápida e correr muito melhor, com melhores uhum. condições? Sim, isso é muito importante nos dias de hoje, e mais uma vez o papel dos intermediários de crédito é relevante, porque estão muito mais rotinados e conhecem também aquilo, no fundo, a pergunta que tu fazes, eles mais ou menos sabem a resposta. É importante, e os mediadores têm que os ajudar com isso, um processo bem preparado é um processo que tem a documentação certa, a documentação necessária, e a documentação necessária, podíamos agora aqui elencar, acho que não é esse o propósito, mas Não, aquilo que nos permite olhar para aquele cliente e traçar o perfil financeiro, mas é mais do que isso. Um processo bem preparado é o processo que eu olho para ele, isto eu vou falar em sentido lato, mas isto no terreno é fácil fazer, em que a narrativa, a história que nos é contada, bate certo com a documentação que nos é apresentada. exato. E isto é fundamental nos dias de hoje, ok? E deixem-me dizer uma coisa, mais uma vez aqui os mediadores têm um papel fundamental, porque eu vou falar aqui do elefante na sala, que tem muito a ver com algo que hoje em dia preocupa muito os bancos, e acho que deve preocupar todos os agentes deste mercado, que tem a ver com o tema da documentação falsa e o tema de informações menos corretas, e aí vou-vos dizer, os consultores são peças fundamentais, porque no momento em que é para comprar a casa, o cliente diz e verbaliza e fala de coisas que não estão diretamente relacionadas com aquilo que é o seu perfil financeiro e que depois podem nos ajudar a perceber se aquela narrativa bate ou não bate certo com o perfil financeiro. Porque deixem-me dizer uma coisa: se andarmos todos com lupas atrás de documentos falsificados, vou-vos dizer que vão sempre passar documentos falsificados. Porque hoje em dia as falsificações são muito perfeitas, há negligentes também, há grosseiras também, mas a verdade é que há falsificações que hoje em dia são de facto muito bem feitas e não é por aí que nós vamos detectar se aquilo bate, se aquilo está certo ou não, se é verdadeiro ou não. Onde nós vamos detectar é na incoerência entre a narrativa do cliente e aquilo que é a documentação que é apresentada. E eu diria que um processo bem preparado hoje é aquilo que é normal, todo certinho, a documentação, informações. Atenção, já agora informações qualitativas que às vezes são importantes. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Eu, se tiver um cliente que está a comprar uma casa que vai ficar com uma prestação de 800 euros, se eu souber que ele hoje vive numa casa arrendada e que paga 600 euros de renda, eu fiquei a saber que o esforço financeiro que aquele cliente vai ter que fazer adicional é de apenas 200 euros. É completamente diferente do que alguém que sai de casa dos pais sem ter experiência de ter uma prestação que lhe leva metade do ordenado, não tem nada a ver. E esse tipo de informação qualitativa, portanto, recapitulando, a documentação toda certinha, necessária, tudo bem clarinho, bem explicadinho, informações qualitativas, como este exemplo que eu estava a dar, que são relevantes, e muito importante, ter a disciplina e a capacidade de, percebendo que há alguma incoerência entre aquilo que é o perfil e a narrativa do cliente e aquilo que é depois a documentação, ter a capacidade e a coragem de o verbalizar e dar essa nota. Pode até não ser, ser apenas um achismo e aquilo bater tudo certo e depois ter uma explicação. Mas para nós, banco, esse valor é fundamental. Eu vou dar um exemplo. No outro dia recebemos uma proposta de um intermediário de crédito que era uma miúda com 20 anos, efetiva numa empresa de segurança, que ganhava 2.300 euros líquidos por mês. Ora, isto pode estar tudo certo.
Mas no contexto que nós vivemos, no país em que nós vivemos, há uma probabilidade grande de haver aqui alguma incoerência entre aquilo que é o perfil que a cliente tem, 20 anos, porque reparem, 20 anos nem licenciada é ainda, Pois não. não é? E portanto, e efetiva ia ganhar 2.300 euros líquidos. Portanto, este tipo de. É importante que, neste caso é o intermediário de crédito, não é o consultor, mas que até pode fazer-nos chegar o processo, mas tem que nos sinalizar que detectou esta incoerência. E o intermediário que faz isso é um intermediário que ganha a confiança do banco. Eu vou relembrar uma coisa, vou relembrar, para alguns não é relembrar, é mesmo, eu gosto de relembrar isto para os intermediários de crédito, que eles esquecem-se muito disto. Os consultores não sabem naturalmente. A definição de intermediário de crédito vinculado diz que o intermediário de crédito trabalha em nome das entidades mutuantes e sob representação das entidades mutuantes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que está ali a defender os interesses compradores e da entidade mutuante. São estas duas entidades que o intermediário de crédito deve defender. No limite, o consultor, por isso é que as coisas também estão separadas, não é? O consultor defende os interesses também do cliente vendedor, naturalmente, mas para bem do negócio de todos, para bem da manutenção do nosso negócio e não de fazermos apenas mais um negócio, interessa a todos zelarmos por aquilo que é a saúde deste negócio. E, portanto, e hoje em dia, quer dizer, vivemos um tempo em que se não vendemos a este, vendemos ao outro. E, portanto, acho que não é Não assim devia tão ser sério. complicado fazer isso. E, portanto, eu diria que um processo bem preparado é documentação toda necessária, toda estipulada, informação qualitativa que nos ajudam a responder à tal pergunta. Repara que eu, quando disse no início, isto é simples, é responder como é que o cliente paga a prestação. Eu já estou a responder a parte desta pergunta quando eu digo, atenção, ele vai pagar 800 euros, mas atenção que ele já suporta há 3 anos, está aqui o contrato de arrendamento e os recibos, já suporta 600 euros há 3 anos. Portanto, estou a ajudar a responder à tal pergunta. E, por fim, é um processo que também permite perceber que há coerência entre aquilo que é o perfil do cliente e a documentação apresentada. Ou seja, esse processo de informação também é fundamental, não é? Portanto, além da documentação toda, é a informação que pode ser prestada. Sim, porque senão, repara, aquele caso que eu estava a dizer veio sem informação nenhuma. Pois. Portanto, a minha primeira avaliação é isto não bate certo. Exatamente. Há Não qualquer pode coisa que ser. não Há funciona. qualquer coisa que não bate certo. E claro que eu depois posso ir atrás da informação e buscar, mas há uma coisa que já aconteceu. Aquele intermediário de crédito não acrescentou o tal valor que eu achava que ele podia e devia acrescentar, Certo. porque eu gosto sempre de dizer, e para os consultores também, e para os intermediários de crédito, eu gosto muito não sei se aqui alguém é fã do Homem-Aranha, eu sou um fã incondicional do Homem-Aranha, e o Ben Parker, o tio do Peter Parker, dizia-lhe que com o grande poder vem a grande responsabilidade. Certo. E a verdade é que os intermediários de crédito e a mediação hoje têm uma relevância muito significativa para os bancos, como eu dizia há pouco, como canal de angariação de negócio, etc. Mas também têm uma responsabilidade gigante, que é esta responsabilidade de serem as pessoas que falam com os clientes. E este crescimento e esta preponderância que vieram ter no mercado é inversamente proporcional àquilo que foi a redução de estruturas por parte dos bancos, nomeadamente redução de agências, número de pessoas, etc, etc. E por isso é que são intermediários de crédito vinculados, por isso é que há uma relação de parceria, aquilo que tu dizias há pouco, parceria estratégica. Nós Certo. esperamos que um intermediário de crédito acrescente esse valor e acrescente essa informação que nós, por força das circunstâncias e da forma Não como o pode. mercado evoluiu, já não temos. Passou Claro. para o lado fora do banco. E, portanto, isto até é um bocadinho de resposta à pergunta também anterior. O papel do Sim. consultor e do intermediário de crédito é muito este, é fazerem aquilo que era antigamente uma parte do papel dos bancos e que hoje é muito, mas mesmo muito relevante, continua a ser muito relevante, mais uma vez, para encontrarmos a tal solução certa, ajustada àquele cliente. No fundo, ele vem trazer essa proximidade, não é? Vem trazer essa proximidade, é mesmo essa proximidade que nós perdemos. Nós hoje contratamos um crédito à habitação e nunca vimos o cliente. Exatamente. Já nem somos nós que vamos otorgar as escrituras nem nada, e portanto hoje em dia Certo. Certo. contrata-se um crédito à habitação de uma ponta à outra e nós não conhecemos o cliente. E portanto essa proximidade é uma das armas que quem está no mercado tem muito fortes e é uma das armas que podem e devem usar em prol da melhor solução para aquele cliente, Para trazendo isso para facilitar dentro todo do o banco, processo. para Claro. facilitar o processo, trazendo isso para dentro do banco, para facilitar o processo e encontrarmos a solução certa. Muito bem.
Carlos, eu gostava só de fazer aqui mais duas perguntinhas, ou três em limite, mas como há pouco falámos sobre o crédito jovem, eu gostava só de tocar neste assunto do género. Crédito jovem, isenções, garantias públicas, são aqui três temas espetaculares que as pessoas já se familiarizaram, mas elas são ferramentas estruturais ou podemos encará-las como soluções temporárias? Ou seja, como é que os bancos estão a integrar estas medidas na sua própria análise de risco real, na Uhum. concretização de crédito? Sim. Essa é uma boa questão, e agora pronto, era mais meia hora só a falar Pois é, sobre essa, pois portanto, é, pois mas é. não, não pode ser, não pode ser. Não, mas é muito importante, vamos lá ver. Primeiro, há aqui uma coisa que eu gostava de realçar, é a posição da Caixa neste tipo de medidas e de apoio às famílias. Eu dizia há pouco que nós fazemos este ano, no dia 10 de abril, fazemos 150 anos, e com uma missão muito clara desde sempre, que é apoiar as empresas e as famílias portuguesas. E, portanto, neste segmento dos jovens, como é óbvio, tínhamos que estar presentes desde a primeira hora. Deixem-me dizer-vos que em 2025, um em cada três jovens comprou casa com a Caixa. E, portanto, isto significa que houve, de facto, apadrinhar da solução, não só porque, enfim, somos o banco com capitais públicos, e, portanto, mas sobretudo porque faz parte da nossa missão e do nosso ADN, está muito na voga dizer-se isso, mas é a verdade, e, portanto, para nós essa foi uma medida na qual apostamos. A medida, vale a pena se calhar falar um bocadinho, porque depois há muita discussão sobre isto, se a medida é boa, se a medida é má, e acho que às vezes, no meio desta discussão, confundimos um bocadinho se a medida é boa ou má com se resolve o problema. São Exato. coisas diferentes. Ok? São Pois. coisas muito diferentes. E, portanto, a medida, se olharmos para aquilo que são os números, a medida é boa. Fizeram-se muitos créditos. Houve um crescimento. Este segmento cresceu 59, o peso deste segmento cresceu 59% nos bancos. Hoje em dia, mais de 50% do crédito dos bancos faz-se neste segmento. Atenção, e quando eu digo neste segmento, não me refiro apenas à utilização da garantia. Se bem nos Mas aos jovens, lembramos, até aos esta 30. medida, no segmento de jovens até aos 36 anos, e utilizando a medida tem a duas vertentes. Tem uma que é a isenção do IMT, do imposto de selo e dos emolumentos notariais, e esta é aproveitada por todos que cumpram aqueles requisitos do podíamos ficar aqui toda. Olha que fixe, obrigado, Não é tão obrigado, maravilhoso ler isto? obrigado, Inácio. Siga tudo o resto, lá está. Pronto, então preparem-se, olha, agora estou embalado, olha, pronto, agora só. Agora Eu vai só ser estou até às duas entendendo. da manhã no mínimo. Exatamente, vou mandar vir umas pizzas. Mas pronto, isto para dizer que agora com o elogio para até me perdi. Não, mas não. A medida tinha estas duas vertentes, mesmo quem não usa a garantia utilizou esta vertente dentro daquilo que é o limite, na altura dos 400 e qualquer coisa mil euros. E portanto, a medida é boa, permitiu a muita gente comprar casa. Se resolve ou não resolve o problema é outra questão, porque nós sabemos que o problema. Depois há outra discussão, é se há um problema de habitação em Portugal ou não. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso. De uma forma muito resumida, não há propriamente não há um problema de habitação. Eu não posso dizer que há um problema de habitação em Portugal quando 70% dos portugueses têm habitação própria permanente. E Yes. 60% está paga. O que há é um problema de acesso à habitação para determinados segmentos da população. E é aí que esta medida se insere. Para mim, esta medida vai tentar ajudar um segmento, neste caso os jovens até aos 36 anos, para poder aceder ao crédito à habitação. É óbvio que quem tomou a medida sabe perfeitamente os efeitos que ela podia ter do ponto de vista daquilo que é o preço das casas. Porque, e isto entra na outra questão, se resolve ou não resolve o problema. Claro que não resolve o problema porque o nosso problema está do lado da oferta. E nós, com esta medida, viemos colocar ainda mais pressão na oferta porque é uma medida que atua do lado da procura. E, portanto, não resolve o problema, mas permitiu que muitos jovens pudessem comprar casa. Ponto. Portanto, fazendo este preâmbulo e respondendo agora à pergunta, a medida é temporária. Ok? Portanto, aliás, ela está datada, como sabem, até 31 de dezembro Sim. deste ano e tinha também volumes determinados por bancos. A esse propósito, CTT, BPI e Caixa já pediram o aumento desse plafond, no caso da Caixa, para o dobro, por aquilo que eu disse há pouco, um em cada três compraram crédito com a Caixa, e, portanto, a medida é datada no tempo, já é temporária. Não significa isto que ela não venha a ser prorrogada em 31 de dezembro. Eu, se Mas tivesse por que agora tem uma data. Mas por tem agora uma tem. data. Eu, se tivesse que apostar, eu não acredito que em 31 de dezembro tínhamos o problema resolvido para os jovens, portanto, eu, se tivesse que apostar, diria que ela vai continuar. Do ponto de vista do banco, nós fazemos isto, obviamente, por este ângulo e por esta visão, porque banco nenhum lhe interessa ter uma carteira de crédito muito volumosa com créditos a 100%.
Pois. Não lhe interessa. Mesmo que garantidos pelo Estado. Quer dizer, nós estamos a falar de Portugal, todos nós conhecemos Portugal, e no dia que tivermos que executar este tipo de garantias hipotecas, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que não vamos ter que executar por uma razão muito simples, porque o mercado imobiliário vai continuar a valorizar, os clientes, pouco ou muito, vão continuar a amortizar. Essa é uma das razões porque não há muito incumprimento, é que hoje o mercado absorve as casas de quem não consegue pagá-las porque está-se a valorizar e, portanto, não aconteceu como em 2011 e 2012, que as casas desceram o valor abaixo da dívida das pessoas e, portanto, não Certo. tinham solução para ela. Portanto, neste momento não se perspectiva nada disso e, portanto, eu não acredito que haja necessidade nos próximos tempos de que isto venha a ter um problema. A verdade é que, do ponto de vista daquilo que são o rating das carteiras de crédito, não é bom para os bancos terem créditos a 100%. Portanto, não é por aí, não é para mitigarmos risco. Nós mitigamos mais risco emprestando 85% do que emprestando 100% com a garantia do Estado. Não tínhamos dúvidas sobre isto. É mesmo uma lógica de aderir à medida, ajudando aquele segmento a resolver. E, portanto, acho que respondo mais ou menos à pergunta sobre isto. Mas eu Certo. queria acrescentar uma outra coisa, que é o seguinte. Esta medida teve muito impacto em 2025 por algo. As reservas que eu coloco é se em 2026 ela vai ter exatamente o mesmo impacto. E eu explico porquê. E quem está desse lado sabe isto melhor do que eu. Não se perspectiva uma descida do preço das casas. É impossível imaginarmos, ou é quase incompreensível, pensarmos que num mercado onde existe um bem que é escasso, esse bem passa a valer menos. Não faz muito sentido. E, portanto, nós temos para aí planos aprovados num plano fiscal até à parte do Orçamento de Estado, mas que prevê a construção, num prazo de 6 ou 7 anos, de 60 mil casas, e unanimemente considera-se que faz falta 150 a 200 mil casas. E, portanto, nos próximos tempos, vamos continuar a ter um mercado estruturalmente igual, onde há uma escassez de oferta. Portanto, não é expectável que as casas baixem de preço. Não é expectável sequer que não aumentem. Aquilo que é expectável é que aumentem a um ritmo inferior àquilo que aconteceu em 2025, onde andávamos a bater recordes trimestre a trimestre, não é? Os telejornais a abrir, não sei o quê, aquelas coisas todas. Pronto. E porquê é que então pergunta-se assim? Então, e algumas das questões foi, mas esta medida mal saiu, fez logo subir o preço das casas para o valor equivalente à poupança dos impostos, por exemplo. E uma das críticas que se faz ao governo com esta medida é exatamente em relação com isto, fez subir o preço das casas. Quem tem que tomar este tipo de medida estava consciente disso. Só que, nomeadamente, um decisor político tem que ter coragem, tem que tomar decisões. E entre o deve e o haver, achou que esta medida podia ainda assim ajudar muitos jovens a comprar casa, como se veio a confirmar. Então, o que é que aconteceu em 2025? Ver se eu consigo explicar isto aqui no boneco, assim vendo na imagem. Nós tivemos as casas a subir de preço, mas ao mesmo tempo tivemos as taxas de juros a cair. E o que é que aconteceu? Aquela subida de preço que as casas tiveram foi possível acomodá-la na taxa de esforço dos clientes porque a prestação, o valor da taxa de juros caiu. Certo. O que é expectável para 2026 é que, ainda que a um ritmo não tão acelerado, não tão a pique, as casas continuem a valorizar. E o que é que vamos ter na taxa de juros? Vamos ter a taxa de juros estável, estabilizada. E, portanto, o que vai acontecer é que há determinados clientes que conseguiu-se enquadrar a subida do preço das casas, conseguiu-se enquadrar pela descida das taxas de juro. Agora, um cliente que esteja no limite da taxa de esforço, se não comprar logo, e se o preço da casa continuar a subir, passado 3 meses, uma casa de 300 mil euros vale Deu a oportunidade. 330, e ele perdeu a oportunidade porque ele, como a taxa de juros não baixou, ele vai continuar a ter o limite dos 300 e não consegue ir aos 330. E, portanto, essa é a única questão que me leva a pensar que a medida vai perder aqui alguma tração na comparação, atenção, na comparação com 2025. Mas continuo a achar que vai ser muito relevante. Portanto, para concluir, é uma medida, não é mitigador de risco, não é por isso que nós fazemos, e para já é temporária, embora, enfim, também acredito que possa vir a ser renovada, porque na base, na substância, as condições que levaram à adoção da medida vão manter-se, Ainda se mantém, ainda se claro. E, mantém. portanto, a necessidade ainda existe. Portanto, acredito que possa ser prorrogada à medida. Certo, mas que não está garantida e, portanto, ela Não neste está momento garantido. E depois também há um fator que eu acho que é importante, que é o fator político, porque esta medida é uma medida que, sobretudo antes de haver a queda do governo e da AD ganhar outra vez, era uma medida um bocadinho criticada pelos setores mais à esquerda,
e que, se vocês repararem, deixou de existir essa crítica, não só pela importância que ela teve no mercado, pelo peso que teve, mas porque também a seguir a AD volta a ganhar as eleições e, enfim, agora tivemos eleições presidenciais, também não se perspectiva que haja nenhuma questão que possa levar a eleições nos próximos tempos. Portanto, eu se tivesse que apostar, Não, dizia que sendo uma medida que será sempre datada no tempo, que não se ficará por 31 de dezembro de 2026. Mas isto lá está, estou só, não sei, não tenho informação nenhuma, claro, uma sou só mesmo. perspectiva, não é? É exatamente aquilo que eu acho que pode continuar a fazer sentido. Muito bem. Ó Carlos, em 2026, ao longo deste ano, os bancos, como é que nós podíamos defini-los? Eles querem mais volume ou querem melhor qualidade nas operações? Portanto, o que é que nós poderíamos aqui definir? E como é que isso impacta este relacionamento com a intermediação de crédito e com a mediação imobiliária? Eu, di- Sim, sim, só. eu diria que os bancos querem as duas coisas, né? Certo, Querem volume e querem mais e melhor crédito. A verdade é que o volume, neste momento, acontece quase de uma forma natural. Porque, como dissemos ainda há pouco, as casas estão caras e, portanto, cada vez, à medida que as casas sobem de preço, cada vez mais a possibilidade, tirando alguns segmentos, de comprar a pronto pagamento e das pessoas gerarem poupanças, porque, enfim, as casas sobem, como nós sabemos, os rendimentos em Portugal, ainda que, atenção, é uma coisa que é importante dizer, nos últimos, sobretudo, 2 anos, e isso também é uma análise que eu há pouco esqueci de dizer, os bancos hoje em dia focam-se muito mais naquilo que é o rendimento líquido disponível do que próprio. É uma alteração. Logo na primeira pergunta, quando perguntavas a evolução, antigamente olhávamos muito para aquilo que era a taxa de esforço, o certo. rendimento bruto, e hoje olhamos muito mais para aquilo que sobra depois de todos os encargos, portanto é uma forma, Para a rendimento análise um bocadinho, disponível, não é? o rendimento disponível das pessoas. Por isso é que até, por exemplo, uma alteração às tabelas de retenção na fonte é relevante para nós, para os bancos. Porque Certo. no acerto do IRS no ano seguinte, aquilo depois volta tudo à estaca zero, o cliente não reembolsa tanto isso. A verdade é que todos os meses o cliente ficou com um bocadinho mais de rendimento disponível quando as tabelas de retenção foram alteradas. Mas pronto, eu diria que nós queremos, obviamente, as duas coisas, mas o volume vai acontecer quase de uma forma quase natural. Porquê? Reparem, se nós não fizéssemos nada, se não nos mexêssemos, e se fizéssemos as mesmas operações que fizemos o ano anterior, só pela subida do mercado imobiliário, que se espera entre os 10% a Certo. 15%, por exemplo, nós íamos fazer mais. Ok? Claro. Portanto, o volume, em termos pelo menos em montante, íamos fazer mais crédito. Portanto, esse, de alguma forma, vai acontecendo natural, e depois dentro de cada banco é que pode mexer, de acordo com a estratégia de cada um. Eu diria que os volumes não são para descurar, mas cada vez mais, e no fundo temos vindo a falar nisso em quase todas as questões, aquilo que é a qualidade desse crédito é fundamental. Até porque, e entrou também na pergunta anterior, quando nós estamos a colocar na nossa carteira de crédito um volume significativo de operações com LTVs de 100% ou próximo disso, com garantidos a 100%, é fundamental que depois, quanto mais não seja nos outros, ok, que a qualidade do crédito, o conforto das taxas de esforço, o conforto dos LTVs, possa de alguma forma também compensar as outras operações que vamos fazendo a 100% e que por aí não são operações assim tão apetecíveis quanto isso. Mas, na essência, bate sempre no mesmo. Se nós conseguirmos encontrar soluções que permitam viabilizar o negócio dos consultores e o negócio da compra da casa, e que essas soluções sejam ajustadas ao perfil daquele cliente, e que por trás da decisão de risco esteja tudo aquilo que eu já falei atrás, que A é garantia. a estabilidade, a segurança, etc, etc, o crédito será seguramente bom. Deixem-me dizer uma coisa. Na Caixa é assim, e eu acho que nos outros bancos também é. Nós estamos muito confortáveis com a qualidade do crédito que vem através da mediação e dos intermediários de crédito. Estamos Muito bastante bom. confortáveis com isso. Nós temos taxas de incumprimento que não são superiores, por exemplo, ao canal direto, por exemplo. E, Certo. portanto, lá está, porque à medida que os intermediários de crédito vão evoluindo e que este setor também vai amadurecendo, as propostas já vêm, aquilo que tu dizias, os processos já vêm montados com muito mais informação que nos ajudam também a tomar decisões muito mais certas e sobretudo, mais ajustadas. Porque Mais seguras também, não mais é? seguras, porque se a Sim. solução for certa para aquele cliente, porque tem uma taxa fixa e o cliente está salvaguardado, ou porque
ao conforto na taxa de esforço, ou porque avaliámos bem que o cliente já pagava uma renda e, portanto, o esforço dele, afinal, são só mais 200 euros e, portanto, e temos fatores que podem mitigar esse risco, a localização, sei lá, um sem número de fatores. Sim. Esse valor intrínseco que cada proposta tem vai acrescentando. Portanto, nós vamos continuar a querer volume, naturalmente, esse é o negócio Mas do banco, qualidade também. Mas também mas qualidade. muito foco na qualidade, que eu acho que vai estando garantida se fizermos as coisas bem feitas e com os critérios que temos vindo a falar. Muito bem. Ó Carlos, eu faço só mais uma pergunta, porque eu estou a perceber que também já passa 1 hora e meia isto já foi tudo tão bom, se bem que nós tínhamos aqui até de manhã de certeza, mas nós já falámos da banca, do ponto de vista da banca, do ponto de vista de tantas coisas, dos clientes, do mercado, enfim. E que conselho deixarias, portanto, aos profissionais da intermediação de crédito, aos consultores imobiliários, também eles façam intermediação de crédito, se estiverem habilitados para o efeito, que conselho darias para que eles sejam realmente verdadeiros aliados da banca? Ou seja, o que é que eles devem passar a fazer, ou fazer melhor, ou o que é que eles deveriam deixar de fazer para se criar esta confiança junto às instituições financeiras e isto agregar valor a todas as peças deste puzzle e que, de facto, se reconheça o seu mérito. Isso. Muito bem. Sim, pronto. É uma responsabilidade grande. Eu naturalmente que vejo do ponto de vista do lado do banco aquilo que é importante para o banco, é isso que temos vindo a falar. Mas eu Claro. diria duas ou três coisas, não querendo aqui, obviamente, ensinar ninguém, nem nada disso, vocês estão há muitos anos. A verdade é que esta área de negócio, às vezes costuma-se dizer que nós devíamos tomar, por exemplo, a área do desporto e do futebol em particular, como negócios enfim, somos dos melhores do mundo, temos Cristiano Ronaldo, etc, etc. A verdade é que a área do imobiliário é uma área também muito à parte daquilo que é o nosso tecido económico, etc, etc. Se nós pensarmos, todos nós já nos lembramos rapidamente de montes de momentos catastrofistas que esta área viveu ao longo dos anos. Em 2002 acaba o bonificado e nós, ai Jesus, que agora os jovens não vão poder comprar casa e os pais dos Ah, jovens não vão poder comprar casa no Algarve em nome dos jovens, porque exato. era para isso que servia também o bonificado. Eu Depois sou desse tivemos tempo. o subprime, tivemos a Troika, em 2018, medidas macroprudenciais e agora como é que se vai comprar casa? O cliente vai ter que ter 10% e vamos agravar a taxa de esforço em mais 3%. A malta Certo. mais otimista, aquela mais pessimista, aliás, a malta mais pessimista nesta altura metia as mãos à cabeça e pensava que mais me irá acontecer, só falta mesmo vir por aí uma pandemia. E E a veio. verdade é que ela veio também. E, portanto, eu não tenho a veleidade de chegar aqui e dizer a importância que tem e a relevância que tem, mas é importante que saibam como é que nós olhamos para isto e como é que nós pretendemos que gostaríamos que todos trabalhássemos em parceria. E há duas palavras-chave que são a confiança, que tu disseste logo, e a parceria estratégica é Estratégica. outra palavra-chave. Eu traduziria isto de uma coisa muito simples. Em cada negócio que estejam a fazer, não pensem só no curto prazo. Primeira questão. Pensem que estamos cá todos hoje, mas queremos estar cá todos amanhã, daqui a 5, 10 ou 15 anos, neste negócio e a prosperar como ele tem prosperado nos últimos anos. Portanto, não olhamos para o imediatismo e olhamos para este negócio com uma visão de longo prazo, porque só assim é que as parcerias estratégicas também se estabelecem e se tornam fortes e duradouras no tempo. Porque, ao fim e ao cabo, no fim de contas, se nós acautelarmos todos o nosso negócio, se nós acautelarmos todos o nosso negócio, garantimos que estaremos cá durante muito mais tempo. E, portanto, depois uma outra questão que eu acho que é muito importante, que não é legislável, é a ética. Os comportamentos éticos. Olhamos para estes negócios e para estes mercados sempre com total transparência, comunicação plena de lá para cá. Uma garantia que nós queríamos dar e que eu gostava de dar. Nós queremos tanto fazer o negócio como vocês. Às vezes Certo. pode não parecer, mas nós queremos. Não é? Eu vou dar um exemplo que foi um consultor uma vez que me disse em tom de brincadeira, dizia assim, eu quando me levanto só tenho um objetivo, que é sentar-me no cartório a fazer a escritura. Era o único objetivo que ele tinha, era ir para o cartório e sentar-se lá e fazer a escritura. Nós queremos, tanto como vocês, fazer os negócios. Pedíamos que compreendam que do lado de cá temos regulação, temos compromisso a cumprir, temos que garantir que aquele dinheiro que é emprestado tem a probabilidade de ser devolvido e, portanto, essa ética neste negócio deve ser transversal e a comunicação de ambas as partes deve ser sempre transparente e com total confiança. E depois, muito profissionalismo
naquilo que fazem, porque só isso é que vai permitir, como eu dizia aqui há pouco, ganhar a confiança do cliente. E depois de ganhar a confiança do cliente, só assim é que vocês vão capazes de saber coisas sobre esse cliente e transmitirem essas coisas sobre esse cliente que nos permitem ajustar exatamente a proposta e encontrar a melhor solução. E para fecharmos de uma forma assim, se calhar um bocadinho mais romântica, eu acho que quem estará cá nos próximos anos é aqueles que conseguirem aliar o tal profissionalismo, e o chapéu do profissionalismo cabe cá tudo, cabe a competência, cabe o conhecimento, cabe a formação, cabe isso tudo. Aliar esse profissionalismo é uma coisa que é muito importante. Nunca nos podemos esquecer que estamos a mudar a vida das pessoas. E, portanto, isso é algo que é um poder incrível, mas que nos traz também uma responsabilidade incrível. E, portanto, se todos estivermos alinhados e usarmos tudo o que é a nossa competência, o nosso profissionalismo, a preocupação de acrescentar valor e de encontrar a solução certa para aquele cliente, não apenas naquele momento, mas ao longo da vida do empréstimo, seguramente vocês também ganham com isso, vão ser cada vez mais recomendados, nós bancos naturalmente também, e todos vamos continuar a prosperar e todos estaremos aqui durante mais 5, 10, No 15, 20 fundo, anos. agir com verdade, não é, Com Carlos? verdade, verdade, transparência, confiança. Isto é um negócio de confiança e, portanto, não Sim. há muita volta a dar. E depois os pormenores, como é que se faz em cada caso, estamos cá para ver caso a caso, mas a matriz tem que ser esta: tem que ser a verdade, tem que ser a transparência, o conhecimento e este sentido de que estamos de facto a mudar a vida das pessoas, e isso é um poder gigante, mas que é uma responsabilidade também, uma boa responsabilidade, acredito eu, e Coisa portanto, nossa. pronto, é isso, basicamente é isso que temos que fazer. Ó Carlos, eu por mim estou satisfeitíssimo. Se eu já sabia que isto ia correr bem, o Miguel a falar comigo mais elevou a expectativa. Só que não tanta quanto aquela que eu comprovei hoje. E eu estou a falar por mim apenas, em meu nome pessoal. Eu estou eternamente grato por este momento, até porque isto fica também na nossa história, isto fica no público, fica no canal do YouTube e as pessoas podem sempre rever. Eu estou mesmo muito, muito agradecido e, sobretudo, também estou agradecido em nome do setor. Porque são justamente estes momentos, esta partilha de informação, estas ações de sensibilização, que muitas vezes fazem com que as pessoas tomem as decisões certas de como é que trabalham, de como é que fazem as coisas no futuro. Eu acho que eu estou agradecido, os profissionais também e a banca também. Porque a banca colhe os seus frutos desta forma, porque à partida do outro lado, os processos também vêm mais bem encaminhados, numa atmosfera de mais verdade, de mais transparência. Portanto, eu acho isto verdadeiramente bom para o setor e por isso eu estou tão, tão agradecido e com este sentimento tão grande de gratidão. Olha, eu agradeço muito as tuas palavras, agradeço a vossa atenção também. E é verdade o que tu dizes, isto para nós é muito importante, porque a verdade é que todos nós temos a ganhar com esta partilha e com estas parcerias estratégicas. Para a Caixa em particular, em meu nome pessoal, em nome da Caixa, agradeço muito o convite, porque nós continuamos a olhar para esta área e para este setor como parceiros estratégicos e não como meros canais de distribuição de produtos. Já há muito tempo que isso não é assim. E a nossa aposta para 2026 e para os próximos anos continua a ser em ter como, na mediação e na intermediação de crédito, o canal privilegiado para a colocação daquele que é o nosso produto estrela. Portanto, agradeço muito o convite, foi muito interessante. Eu não sei se tinha dito, mas eu nunca tinha feito assim nenhuma live. Mas foi uma conversa muito agradável e que acho que fez muito sentido. Agora também é a minha oportunidade de trocar galhardetes, dizer que foi muito bem conduzida, porque eu dava por mim a perceber o encadeamento entre todas as questões. E, Porque portanto, estas, não no, é? no Estas, fundo, isto é uma viagem. E quando nós conseguimos, ao longo deste. Por isso é que durou este tempo todo que durou, porque estávamos aqui a contar uma história. E uma história que acho que as pessoas percebem a importância. E pronto, e não vos vou tomar mais tempo, senão nunca mais temos não, mas foi aqui. maravilhoso, Muito foi tão obrigado maravilhoso. pela vossa atenção. Eu quero Tá bem? agradecer, Carlos, as minhas palavras são apenas de gratidão e que eu não posso ajudar em nada, mas no que eu puder ajudar alguma vez, se for preciso em alguma coisa, eu estou cá para o que for preciso, porque não era mais do que a minha obrigação e porque eu estou mesmo muito grato. Gostava de dizer às pessoas também que agradeço muito terem estado cá.